mais um aqui. Mais um. Agora mais um aqui. Mais um aqui. Esse é o Douglinhas. Não é filho do Pancinha, é filho do Douglinhas. Estamos recebendo com muito orgulho para nós aqui dois bicampeões mundiais de futebol de salão. O Douglas e o Pança. E o Douglinhas, olha lá o Douglinhas, olha lá. Quem é aquele lá? Quem é? Fala tchau pra ele, fala tchau. Ele, você. O que você quer? Você quer brincar aqui no Vortex da Taito? Mas vem pra cá. Papai vai mostrar pra você como é que brinca isso aqui. Depois, do lado de lá tem um melhor ainda. Lá tem o motorcicle. Nós vamos bater um papo agora com o Pança. Pança, senta aqui. Se a mamãe do Douglas quiser chegar aqui e ficar brincando com ele, não tem problema, viu? A casa... Vem cá. É que eu não posso ficar aqui tomando conta dele. Não vem bolinha pra você? Vem. Olha aí. Pode ficar tomando conta dele aqui? O senhor quer um cafezinho? Não. Copinho d'água? Não. Nada, tudo bem. Então tá certo. Vamos conversar com o Pança, vamos conversar com o Douglas, dois bicampeões mundiais de futebol de salão. Futsal. Agora é futsal. Chega aqui, eu quero você ao meu lado. E antes, nós gostaríamos de mostrar para vocês então, o que nós temos lá em cima do futebol de salão. Os gols do campeonato todo ou só da última partida? Do Brasil e Espanha, a partida que acabou decidindo o título em favor do Brasil por 3-1. O nosso Mauro Calegari retornando às suas atividades, depois de ele ter feito um curso na TVS para fazer direção de TV, está voltando hoje. Quer dizer, ele corta o programa do Bozo lá e corta o programa do Silvio aqui. Então, por favor, Mauro Calegari, vamos aos gols de Brasil e Espanha. Aí está. Esse foi 1-0. Quem fez esse aí, Douglas? Você fez o primeiro? Esse aí. Esse foi o Jacques. E o Pança não jogou nesse jogo porque o técnico estava fazendo o revezamento. E esse? Pronto. Veio no satélite essas imagens maravilhosas para nós. E agora o gol dos homens lá. Olha lá, isso aí não dá. Não, quer nem olhar. Gol dos homens, não quer nem olhar. Então, eu gostaria que vocês contassem, evidentemente deve ter sido uma emoção muito grande. Não é verdade? O que o microfone para ele lá, pô? Dá um microfone para ele lá que nós pegamos mais um outro que está aqui. Nós estamos despachando eles cedo, que eles têm, afinal de contas, um jantar de confraternização hoje. Vão encher a cara hoje, né? Comemorar o título, tá certo. É assim que tem que ser feito mesmo. Os nossos soletes repórteres estão aí. E depois eu gostaria que o Pança e que o Douglas assinassem o nosso painel de celebridades. Aqui já assinou Frank Sinatra, Nat King Cole, Beckenbauer, Pelé, Ronald Reagan, Carlos Alberto, Cantinflas, Débora Sor, Eli Coimbra, Pedro Álvares Cabral, Cristóvão Colombo, Madonna, os Beatles, todos eles estiveram presentes, Gerboni, todos assinaram nesse painel. Não é brincadeira. Mário Travalini são realmente um painel que está valendo ouro. Logo vamos fazer aqui, uma rifa desse painel. Douglas, como é que está o futebol de salão dos outros países? A gente sabe que o Brasil leva uma vantagem muito grande, tem muito mais tempo de janela, né? Tem muito mais tempo de treinamento, tem muito mais jogadores. Agora, como é que estão esses outros países que vocês tiveram a oportunidade de ver? Inclusive, se fosse possível, eu gostaria que você até comparasse o campeonato mundial em nível de dificuldade com o campeonato paulista, por exemplo. Eu tenho a impressão que o campeonato paulista acaba sendo um torneio mais difícil do ponto de vista de equilíbrio das equipes. Bom, continuamos francos favoritos nas competições, mas a Espanha hoje já é um país que vai incomodar o Brasil nas próximas competições. Eles estão levando a sério o esporte lá. O Paraguai continua sendo o nosso grande adversário, tanto é que nós consideramos a partida anterior da Espanha, 1-0 contra o Paraguai, uma partida dramática que nós fizemos em São Sebastião. Foi a final pra gente. A Espanha, a gente sabia que
estavam com a mão na taça já, tínhamos que jogar com toda a seriedade, lógico, mas são ainda inferiores com a gente. Nos próximas competições internacionais, não sei se nós vamos encontrar a facilidade que nós encontramos na final do Mundial. E o Japão também está fazendo alguma coisa no futebol de salão. O Uruguai é um país que também apela muito para a violência, mas sempre incomoda a gente. Mas o Campeonato Paulista é mais difícil que o Mundial pra gente. No caso, eu e o Douglas jogamos no Gercan, é muito mais difícil um Campeonato Paulista do que um Campeonato Brasileiro do que um Campeonato Mundial, porque todas as equipes têm condição de ganhar o título. Isso, por exemplo, Douglas, não tira um pouquinho o estímulo de vocês antes da competição? Acho que não, né? Porque acho que a gente não tem culpa de futebol de salão brasileiro ser o melhor, né? Então acho que cada vez tendo mais, acho que para o futebol de salão é melhor, porque o pessoal vai querer ganhar do Brasil de qualquer jeito. Então o dia que a gente perder, acho que o salão vai perder a graça. Então, e as equipes não vão ter mais aquela vontade de jogar contra nós como eles jogam. Acho que o salão no Brasil está muito evoluído acima dele. Mas como você falou, agora tem a Tchecoslováquia que fez uma grande partida contra o Uruguai. E a própria Espanha, que foi 3-1, a gente, se fosse num piso diferente, porque nós jogamos num piso que era um tipo um tatame, mas você pisava, afundava, então ficava difícil para jogar. Acho que o que valeu mesmo foi, sem dúvida nenhuma, o bicampeonato do Brasil. Pança, você falou da Espanha, que vai incomodar no futuro. Gostaria que você Eu queria que você fizesse uma comparação do nível, por exemplo, da Espanha com algum time aqui do Campeonato Paulista, para a gente ter uma ideia do que é. E além da Espanha, que outra escola da Europa, principalmente, porque aqui da América a gente já mais ou menos sabe quem são as forças. Qual outra escola da Europa que está num bom nível já? Bom, na Europa nós tivemos no ano de 83, a seleção brasileira foi fazer uma excursão na Europa. Na Europa nós jogamos na Itália e na Espanha. Nós perdemos a primeira partida para a Itália. A Itália ganhou da seleção brasileira 2-1 num jogo amistoso lá. A Itália não participou do Mundial, não sei qual o motivo da não participação deles e também não sei qual foi a evolução do futebol de salão deles, mas conseguiram vencer uma seleção brasileira por 2-1 lá em Roma. E Portugal também teve uma passagem aqui em São Paulo, se preparando para o campeonato e perdeu para uma Atlântica Bradesco, que é vice-campeã brasileira, por 9-5. Eles conseguiram fazer 5 gols na Atlântica, é uma equipe super bem treinada. Então eu acho que hoje Espanha, Portugal e a própria Itália têm condição de evoluir muito e incomodar o Brasil. Quanto à posição deles no Campeonato Paulista, eu acho que eles não teriam condição de disputar um título, ficariam no plano intermediário. Mas teríamos que respeitá-los. O nível falado aí foi ruim para as outras seleções e foi ruim para vocês porque quadra maior, bola diferente, tá certo? Ou só influiu na deles, coitadinho, que tomavam assim de... Não, inclusive nós tivemos uma partida dramática contra o Paraguai. Se o piso fosse normal, a gente teria condição de ganhar melhor, de ganhar bem do Paraguai. Foi um jogo... Nós que passamos lá, teve dirigentes nossos que foram para o ambulatório com problema de coração, de taquicardia. Mas parece que a 30 segundos do final eles chutaram a bola na trave e se empatasse eles seriam... Foi justamente, teve um lance, um minuto final foi um negócio, parecia 1 hora. Era bola chutada, bola lateral, escanteio, eu defendendo, 2 chances dentro do gol. E eles têm um saldo melhor que o nosso, é isso? É porque nós vencemos o Uruguai nas semifinais, foi o Brasil, Uruguai e Paraguai para a semifinal. E quem tivesse menos pontos iria. E eles venceram o Uruguai por 5-2. E nós ganhamos do Uruguai de 2-0 só. Então eles tiveram um saldo a mais e eles jogavam pelo empate. Eu joguei contra o Paraguai. E o piso atrapalhou muito, tanto nós como a eles. Mas como eles precisavam do empate, o piso acabou favorecendo a eles, porque o piso não dava condição para a gente desempenhar o futebol de salão bem jogado e objetivo. Foi uma partida dramática mesmo, talvez, eu que não sei se é não sei explicar porque o técnico há 3 anos que eu que jogo contra o Paraguai. Eu só jogo na seleção brasileira contra o Paraguai. E me sinto contente porque é o nosso grande rival. Eu vi aí nesses gols aí da final, parece que não tinha muito público, é verdade? Nessa final tinha apenas 15 mil pessoas no ginásio. Tinha? 15 mil pessoas. Um ginásio maravilhoso, porque era enorme o ginásio, parecia um campo de futebol. Tinha 15 mil pessoas. Entendi mais ou menos. Ô Douglas, há alguns anos atrás, talvez no ano passado, eu lembro que você treinou para ser profissionalizado, inclusive, no Corinthians, salvo engano, Corinthians mesmo.
E você, claro, foi aprovado, o futebol que você joga todo mundo sabe. E é só ampliar um pouquinho, porque lá da quadra não tem segredo. Obrigado. Mas você, pessoalmente, acabou não aceitando, desistiu da ideia. O que aconteceu? O negócio foi que, na hora de acertar financeiramente, não deu certo algumas coisas. Então, acho que sou um cara casado e o garoto, tá com o garoto para ter nenê, a minha esposa. Então, eu precisava ter uma garantia, né? Porque eu tenho um emprego garantido no Gercan, que é o cartório, né? Então eu precisava que ele me garantisse alguma coisa. Então, mas ele queria me dar alguma coisa, mas não queria me dar luva. Então eu ia sair um jogador de graça, de repente eu podia dar certo, eles podiam ganhar dinheiro em cima de mim. Acho que foi uma experiência boa, porque eu já tive experiência no América do México em 80, fiquei um mês treinando, fui no Flamengo também. Então acho que depois dessa, acho que o futebol de salão está na raiz. A gente está batalhando bastante para tentar ser olímpico. Então acho que o mais importante agora é ver se a gente consegue pôr o futebol de salão nas Olimpíadas. Está aqui uma matéria sobre o bicampeonato mundial de futsal. Se o pessoal do futebol de salão quiser nos dar o prazer de assinar a LU. Você vai lá com o papai ou vem? Onde você vai? Ei. Vem. Vem. É o Pança que está assinando. Agora é o Douglas. Eu vou chamar. Quer ver como ele vem? Vem, baú, vem. O que foi? Você gostou do uau-uau? Quer ver? Vamos ver se ele late de novo para você. Deixa eu ver se ele late para você. Douglas, eu sei que você tem um jantar. Muito obrigado, parabéns. Desculpa a brincadeira, Pança, parabéns para você, viu? Obrigado. Saúde, sucesso e sorte. Dá um beijo no tio. Isso. Enquanto isso, o pivô Douglas retomava a sua rotina. Ele trabalha como autenticador de microfilmes num cartório de São Paulo. Neste Mundial na Espanha, Douglas foi o artilheiro do time com 9 gols. E ele fez 2 gols históricos. O de 1-0 contra o Paraguai, o adversário mais difícil, e o primeiro na vitória de 3-1 contra a Espanha na final. Acho que o que a gente de jogador, a gente está podendo fazer pro futebol de salão, a gente está fazendo. A gente fica longe de casa 45 dias, trouxemos o bicampeonato do mundo, a gente está fazendo de tudo para tentar levar o salão para as Olimpíadas. Agora só vai depender dos diretores. No seno olímpico a gente sempre vai viver de um mundial que é de 3 em 3 anos, como a gente sabe que daqui a pouco o pessoal esquece, não é um negócio que vai marcar. No caso de uma Olimpíada, o Brasil seria medalha de ouro garantido, seria uma final olímpica, e aí o pessoal daria mais valor. Essa medalha se deu pro teu filho? Essa é dele, o campeonato foi todo para ele, essa aqui.